capítulo 2. Vou voltar um pouco a história para entrar no 2 e finalizar no capítulo 3. Aleluia. Livro de Samuel. Aleluia. Um jovem que nasceu à base de oração. Um jovem a qual foi pedido ao Senhor. Aleluia. A qual a sua mãe era por nome chamado Ana. Uma mulher angustiada, uma mulher triste, que não gerava filhos, que não dava à luz filhos. Aleluia, porque era uma mulher estéril. Mas quem foi que deixou aquela mulher estéril? O próprio Deus. A Bíblia diz que todos os anos essa mulher, juntamente com seu esposo Elcana, subia, aleluia, a Siló a sacrificar ao Senhor. Porém Elcana tinha duas esposas, não porque podia naquela época, mas esse homem tinha duas, uma chamada Penina, a outra chamava-se Ana. Porém Penina era uma mulher que dava luz, gerava filhos para Elcana. Você conhece a história. Porém Ana não dava fruto, não dava filhos, não gerava filhos para Elcana. Mas Penina gerava, Penina dava frutos a Elcana. E todos os anos ele subia a Siló para entregar sacrifícios ao Senhor. Que sacrifício era esse, irmãos? É aqueles que ele levava. Aleluia. Levava o melhor que eles tinham, melhor da sua ovelha, melhor do seu gado, e lá sacrificava e oferecia ao Deus Todo-Poderoso. Entregava-se o sacrifício aos sacerdotes. E quem era o sacerdote daquela época, irmãos, é Carlos, Ofni, Finéias, os dois filhos do sacerdote Eli. E eles ofereciam esse sacrifício lá em Siló. E lá você sabe como era o sacrifício. Sacrificava o animal, tocava-se fogo naquele animal, e a gordura daquele animal era consumida a Deus. Aleluia. E as carnes que sobravam dava-se aos sacerdotes. Aleluia. E todos os anos Elcana, Penina e o povo de Israel fazia aquilo. Ia a Siló sacrificar a Deus. Aleluia. Porém a Bíblia diz que Elcana dava uma excelente parte, aleluia, a Ana, o abençoava a Ana, também abençoava-se a Penina. Porém Penina dava frutos, como eu disse, mas Ana não dava fruto. Chega-se um período de tempo, chega-se um período de hora, que Penina agora começa a se levantar contra Ana. Penina agora começa a zombar de Ana. Penina agora começa a criticar, a rir da cara de Ana. Por que, irmãos é caros? Porque ela não dava frutos. Porque ela não dava filhos a Elcana. Aleluia. Ela se levantava ao ponto de zombar de Ana. Aleluia. E o que eu acho mais interessante nas Sagradas Escrituras, se você for ler, é que Ana não vai debater com Penina. O que eu acho mais interessante dentro das Sagradas Escrituras é que Ana não vai bater boca com Penina. O que eu acho mais interessante dentro das Sagradas Escrituras é que Ana não vai resolver na força de seu braço. Aleluia. O que eu acho mais interessante e mais lindo na história de Ana, aleluia, é que ela vai para o joelho, aleluia. Ela vai orar ao Senhor. Existe coisa nas nossas vidas, meu querido e amados irmãos, que nós não devemos bater boca com o adversário, não devemos bater boca com o inimigo. O que nós temos que fazer, irmão, é dropar nossos joelhos e entregar as nossas causas ao Senhor, é entregar as nossas dificuldades naquele que tudo pode, é entregar as nossas causas ao Deus Todo-Poderoso, aleluia. Porque o homem da terra, bem sabemos nós, que tem coisas que não pode resolver por nós, mas existe um chamado Jesus de
resolver aquilo que nós pedimos a eles, aleluia, sendo de coração. A história desta mulher, irmão, se nós formos ler a Bíblia Sagrada em 1 Samuel adiante, você vai ver que a história ela é uma palavra impactante para os nossos corações, que é uma palavra de fé, que é uma palavra de perseverança, uma palavra de entrega, de confiança ao Senhor Deus. Essa mulher foi pedir ao Senhor um fruto, essa mulher foi pedir ao Senhor um filho, mas ela não foi pedir de qualquer jeito, ela foi para o joelho pedir ao Senhor a sua bênção, ela foi clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor: Deus, resolva a minha causa, Deus, resolva o meu problema, Deus, eu não gero, eu não dou luz, eu não dou filho, mas eu sei que o Senhor pode, aleluia, abrir a minha madre. Ela é estéril, não dava luz e não dava filho, porém ela sabia que não dava. Talvez essa mulher fez esse tratamento para receber aquele fruto. Talvez os médicos disseram para ela: mulher, não tem jeito, tu não gera, tu não dá, tua madre é fechada. Porém talvez ela já sabia que não gerava e não dava, também todos os anos não concebia e não dava fruto. Aleluia. Mas ela vai para o joelho, ela vai orar ao Senhor, ela vai clamar ao Senhor, ela vai pedir com fé a Deus para que concebesse e recebesse o seu milagre. Chega um certo tempo, um certo dia, que essa mulher fica angustiada. Chega um certo tempo, um certo dia, que essa mulher fica triste, de tanto ser zombada, de tanta penina rir da cara dela. Ela vai orar ao Senhor, ela não vai querer comer, não vai querer se alimentar, não vai querer comer o pão, não vai querer beber água. Ela só vai entrar em um propósito com Deus, ela só vai orar a Deus. E a oração que essa mulher faz, nem o seu esposo sabia. A oração que essa mulher faz, aleluia, nem Penina sabia. Aleluia. A oração que essa mulher faz, nem o sacerdote sabia. Aleluia. Uma oração de fé ao Senhor, uma oração de propósito ao Senhor. Se você for ler a história, aleluia, adiante daquilo que eu já li neste momento, você vai ver que ela faz um voto a Deus, ela faz um voto ao Senhor. Quando ela vai para o joelho, ela abre a sua boca e diz: Senhor, peço ao Senhor um filho, peça ao Senhor que abra minha madre, peça ao Senhor que me dê um filho, varão, homem, porque se o Senhor me der, eu dou ele para o Senhor. Se o Senhor me der um filho, homem, a sua cabeça não vai passar navalha, vai ser nazireu de Deus, ninguém vai cortar o seu cabelo. E eu faço esse voto: se o Senhor me der, eu dou ele de volta para o Senhor. Olha a oração que essa mulher faz, igreja. Olha a oração e o pedido que ela faz ao Senhor: se o Senhor me der, eu te dou de volta. E ela cumpre-se com a sua palavra, ela concede o seu filho. Deus escuta a oração daquela mulher, ela é abençoada pelo Senhor e cumpriu com o seu voto. Aí eu te pergunto, irmão, se ela não tivesse cumprido com o voto ao Senhor, o que teria acontecido com esta mulher?
cumprido com a sua palavra, aleluia. Eu te pergunto nesta noite, aquilo que você prometeu a Deus, será que você cumpriu com a sua palavra? O que você prometeu ao Senhor, você cumpriu-se com a sua palavra? É uma pergunta que eu faço sem resposta dos meus irmãos. Muitas pessoas têm prometido algo a Deus, e Deus tem entregado, mas no dia que era para devolver, não teve a coragem de devolver ao Senhor. Ana fez um voto ao Senhor: meu Deus, eu não tenho, mas se o Senhor me der, eu lhe dou. Ela está de joelho, ela está orando, ela está clamando. Em um dado momento aparece um sacerdote. A oração daquela mulher era uma oração tão impactante, era uma oração tão temente a Deus, que não ouvia-se a sua voz sair dos seus lábios. Ela apenas sussurrava na sua oração para com Deus. E a Bíblia diz que o sacerdote, observando aquela cena, abre a sua boca e diz: ô mulher. A mulher já estava passando pela situação difícil, irmão. Aparece o sacerdote dizendo: ô mulher, afasta-se desse teu vinho. Pare de beber, mulher. Tu estás embriagada, mulher. Porque a oração dela era uma oração suave, calma, ela não tinha forças para gritar, mas ela pediu de todo o coração. E ela responde: não, meu Senhor, não tira teu filho como Belial, eu não faço nada disso, eu estou orando ao Senhor, estou fazendo um voto ao Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu só quero uma resposta, eu só quero uma solução. Eu não tenho para quem recorrer, eu não tenho para quem pedir, eu não tenho força para pedir para fulano e levar meu cano, eu só tenho força para pedir para aquele que morreu na cruz por mim, eu só tenho força para pedir para o Senhor que resolve todas as coisas, aleluia. O que você tem pedido a Deus, irmão? O que você tem clamado, se não tem recebido ainda, não deixe de clamar. Se não tem recebido ainda, não deixe de pedir. Pedir, pedir, dá-se-vos-á. Bater, bater, e a porta se abrir. Se você tem pedido, não deixe de pedir. Se você tem clamado, não deixe de clamar ao Senhor. Peça e peça com fé. Clame e clame com fé, para receber algo da parte de Deus, porque existem coisas que só Deus, irmão, só o Pai. Bem sabemos que nós vivemos na presença do Senhor não por vista, e sim pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que a gente espera. Tem pessoas que precisam ver para poder crer nas maravilhas de Deus, mas tem pessoas, não, irmão, que vivem pela fé, aleluia, não vê, mas crê no milagre que Deus opera ainda, aleluia. Eu estou pregando para quem tem fé, eu estou pregando para quem crê nesta noite. Se você tem fé, se você crê, recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Não desista de clamar, não desista de lutar, não desista de orar pelo seu familiar, não desista de orar pelo seu filho, não desista de orar pelo seu parente, não desista de orar pelo seu vizinho. Ei, ora, continua orando ao Senhor, que Ele irá mandar a resposta para a tua vida, aleluia. Continua orando, continua clamando, continua buscando. Eu sei que não é fácil, não.